Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Esse último hino, ele é muito forte, né? Porque ele fala: bom é te amar. Querido irmão, vamos avançar em comunhão. Ó Senhor Jesus. Então mostra para nós, irmãos, que não tem como avançar sem a comunhão. A comunhão é necessária para nós. Ó Senhor Jesus. E quando a gente fala de amor, né, a primeira coisa que a gente costuma ligar é um amor entre duas pessoas, né? No caso, até o casamento. É esse vínculo do amor. Senhor Jesus. E na leitura do alimento diário dessa semana, cujo título é Marido e Mulher, herdeiros da mesma graça da vida. Eu fiquei responsável por trazer um pouco para os irmãos a questão do relacionamento, né? Do marido com a sua esposa. Mas que depois o Edmar vai completar. Amém? Irmãos, no alimento diário, já começa mostrando para nós que dentro de nós está havendo uma batalha. Essa batalha está ocorrendo na nossa alma. A nossa alma é esse campo de batalha, irmãos. Caso os irmãos, alguns aqui não saibam, nesse campo de batalha, duas pessoas disputam o nosso coração. Um deles é Deus, que está disputando dia a dia, né? Para a gente continuar servindo Ele, querendo totalmente o nosso coração. Mas Satanás também quer, irmãos. E infelizmente, para Satanás é algo mais fácil. Porque é algo que naturalmente a gente vai ceder. No nosso eu natural, a gente vai amar as coisas do mundo. E a gente vai tender para as coisas do mundo. Mas por isso que a gente tem que se posicionar. Ó Senhor Jesus, a favor do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O nosso coração, irmãos, ele é pequeno. Ele não tem espaço para os dois. Ou o nosso coração está ocupado com as coisas do mundo, ou está ocupado com Deus e as coisas de Deus. Não tem como a gente amar o mundo e amar a Deus. E eu vou provar para os irmãos isso. 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Vamos ler juntos? Na verdade, vamos ler primeiro só o 15, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém. Amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, eu tive que pesquisar essa palavra se, porque eu não sou muito bom no português, vou confessar para os irmãos. Mas esse se, ele tem várias funções. E uma das funções dele na língua portuguesa, ele está sendo usado como conjunção subordinativa causal. Os irmãos entenderam? Conjunção subordinativa causal. De forma clara para os irmãos. É porque eu também não entendi. Significa que tem uma causa. Significa que tem uma causa. E ele pode ser substituído com a expressão uma vez que. Então, quer ver que a gente vai ler agora usando uma vez que. Amém? Vamos ler de novo o versículo? Não. Ameis o mundo, nem as coisas no mundo. Uma vez que alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, então para nós mostra essa causa. Uma vez que alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, é uma consequência. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Ó Senhor Jesus. Mas vamos ler o 16 agora? Senhor Jesus, porque no mundo a consciência da carne, a consciência dos olhos, a medo da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, então aqui mostra para nós que não é apenas o mundo, mas também é tudo que há no mundo. Então é todas as coisas que há no mundo, irmãos. E isso é difícil para nós, porque tem muita coisa nesse mundo. O mundo é muito grande. E tem várias coisas que podem estar nos distraindo. Satanás, ele usa dessas coisas do mundo, primeiro, concupiscência da carne, a sensualidade. Ele mostra a sensualidade, irmãos. Às vezes é algo claro para nós, mas às vezes não. Às vezes uma roupa, às vezes um olhar, às vezes um desejo. Tudo isso vai se causando a concupiscência da carne. Mas aí tem coisas mais claras, né? Prostituição, desejo carnal. E muitas pessoas vivem presas nesses vícios. Um dos maiores vícios do mundo, pornografia. Então muitas pessoas ficam presas em vícios que Satanás usa para tirar o interesse das coisas do Senhor. Concupiscência dos olhos, irmãos. Cobiça. Busca satisfação em coisas que está vendo, coisas materiais. Mas também tem soberba da vida. Aquele irmão que buscou as coisas materiais, conseguiu, mas que agora ele se sente superior. Senhor Jesus, eu tenho essas coisas, eu lutei por essas coisas são minhas. E a gente não pode deixar Satanás usar essas coisas conosco. Senhor Jesus, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor Jesus, então o Senhor já deu para nós a chave, né, para a gente não cair nas armadilhas do inimigo. E qual que é essa chave? Fazer a vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Porque as coisas do mundo passam, irmãos. Se eu comprei um carro hoje, ele é novo. Amanhã já não é mais. Não sei se os irmãos sabem, se você comprar um carro zero hoje, a partir do momento que você sai com ele da concessionária, ele já não tem mais o mesmo valor de um carro zero. Porque ele já andou. Senhor Jesus. Então a gente tem que valorizar o que o Senhor tem dado para nós, irmãos. Graças a Deus, o Senhor criou algo formidável para nos ajudar a avançar. E isso é o casamento. O casamento o Senhor criou para que essas duas pessoas se ajudassem a fazer a vontade dele. Então o casamento foi criado para isso, para Deus. Só que Satanás, com a esperteza dele, utiliza meios para interferir no relacionamento do marido com a mulher. Senhor Jesus, vamos ler Efésios 5, 25 e 26. Senhor Jesus. Amém? Amém? Maridos, que cada um de vocês ame... Eu estou lendo certo? É o 5, 25 e 26, né? Ah, tá. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ó Senhor Jesus, olha para você ver, irmãos. Então o que nos lava é a palavra. Voltando ao que a gente sempre fala, né? Tudo é a palavra, irmãos. Tudo que a gente precisa é a palavra. Se a gente quer ser lavado, quer ser limpo, é pela palavra. Ó Senhor Jesus. E o casamento é o primeiro local, vou falar nossa casa, é o primeiro local onde a gente deve praticar o nosso viver cristão. Porque não adianta a gente ter um viver de aparência. Fora da nossa casa a gente ser de um jeito e dentro da nossa casa a gente ser de outro. O primeiro lugar que Deus vai olhar, irmãos, é dentro de casa. Ó Senhor Jesus. E aí a gente tem lá embaixo, né? Não sei se os irmãos chegaram a ver, tem dois banners, né? E um deles está escrito 12 princípios. E aí a gente passa para os adolescentes, mas não é um viver, não é um princípio para adolescentes.
é um princípio de viver cristão. Então é para todos os cristãos. Então dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho, a gente tem que praticar esses 12 princípios. Dentre os 3 primeiros, né, que eu considero os principais: simplicidade, obediência, submissão. E aí, SOS. SOS. É uma forma simples de lembrar. Simplicidade. Eu preciso fazer o que me foi ordenado. Obediência. Eu vou fazer da seguinte forma que me foi ordenado. Submissão. Eu não vou reclamar enquanto eu estou fazendo. Isso que significa submissão. É você estar debaixo da autoridade sem reclamar. Se eu reclamo, eu posso estar debaixo da autoridade. Mas se eu estou reclamando, é porque eu não sou submisso. E eu preciso ser submisso ao Senhor. O Senhor estabeleceu para nós uma ordem, né? Ó Senhor Jesus. Uma ordem que fala a questão do encabeçamento. Vou pedir para os irmãos abrir aqui, ó. 1 Pedro. Não, peraí, falei errado. 1 Coríntios. Perdi aqui, irmãos, espera aí aqui. Pedir ajuda aqui dos irmãos. Qual que é o 1 Coríntios 11? Senhor Jesus, 11:3. 11:3, amém. Oh, aleluia. A minha versão é um pouco diferente, irmãos. Vou pedir para os irmãos lerem. Amém? Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da fé, e Deus, cabeça de Cristo. Ó Senhor Jesus. Olha que ordem, irmãos. Primeiro, Cristo é o cabeça do homem. Depois o homem, o cabeça da mulher. E quem que é o cabeça de Cristo? Deus. E aí, Edmar, enquanto a gente estava elaborando a mensagem, ele me fez uma pergunta que realmente eu fiquei pensando nisso. Qual desses elos é o mais fraco? O que é o mais difícil? É o homem. É o homem ser submisso a Cristo. Porque quando o Senhor, ele quer procurar alguém responsável no casamento, ele vai primeiro no homem. Não foi isso que aconteceu no Adão, no jardim, né? Que Deus procurou primeiro Adão e perguntou onde estava Eva. Olha pra você ver. Então, tipo assim, o Senhor, ele deu essa responsabilidade para o homem. Mas, e se o homem não for alguém que serve o Senhor? A responsabilidade passa para a mulher. Senhor Jesus. Então, se o homem ele não serve o Senhor, a responsabilidade de ser encabeçada por Cristo passa a ser da mulher. Porque ela tem que andar de acordo com o que a palavra fala. E aí, através dos seus atos, através do seu viver, ela vai convencer o seu marido. Ela vai ser lavada pela palavra, mas também vai lavar o marido. Então, o elo, irmãos, mais fraco é o do homem. Porque às vezes é mais fácil eu ser submisso a alguém que eu estou vendo, que está falando diretamente comigo, como uma autoridade, por exemplo, um policial, governador. Às vezes é mais fácil eu ser submisso, ou até dentro de casa. Mas ser submisso a Cristo é algo que é difícil, é espiritual. E as coisas espirituais são as coisas mais difíceis, porque a gente não vê. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou pedir para os irmãos abrir aqui, ó. 1 Pedro 3, versículo 1. Para os irmãos verem que isso está escrito na Bíblia. 1 Pedro 3, versículo 1. Jesus, aleluia. Amém? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Irmãos, esse versículo, ele me ganha muito, porque sem palavra,
através dos atos, tem como a gente ganhar uma pessoa. Irmãos, então às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes os nossos atos vão fazer as pessoas ter visão de quem que é Cristo. Ter a visão de que Ele morreu por nós. A gente cantou aqui hinos voltados para isso, né? Que o Senhor, Ele morreu por nós. Para nós termos essa realidade de quem foi o Senhor. Ó Senhor Jesus, a obediência à palavra nos diferencia de outras pessoas e faz com que tenhamos comportamentos exemplares. Então não basta apenas eu falar que eu creio, eu vir para as reuniões. O meu comportamento, ele acompanha o meu viver. A gente ganhou ultimamente, né, que não é as coisas que eu faço que determina o meu viver com o Senhor, mas sim o meu viver com o Senhor determina as coisas que eu faço. Parece ser algo controverso, né? Tipo assim, parece ser algo que se repete. Olha pra você ver, mas tipo assim, não é o que eu faço, é o quanto Cristo cresce em mim. Mas quanto mais Cristo cresce em mim, mais coisas eu faço. Então é algo que eu vou fazendo mais para o Senhor, cada vez que Cristo vai crescendo mais em mim. Então quanto mais eu vou servindo, mais vai mostrando o quanto o Senhor tem trabalhado na minha vida. Por isso a importância do nosso serviço, irmãos. Por isso a importância da gente estar servindo cada dia mais. Não é simplesmente porque a gente não pode ficar parado. Não. É porque quando a gente serve, a gente realmente está praticando o que a gente ganhou. Se eu não sirvo, automaticamente é porque eu não ganhei. Então isso tem que bater muito forte no nosso coração. Porque se essa palavra ela está nos purificando, ela está levando à obediência. Senhor Jesus. Vou ler com os irmãos aqui, ó. 1 Pedro 1, 22. Amém? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ó Senhor Jesus, então é um amor não fingido. Por que fala isso? Porque tem como eu amar fingindo. Tem como eu tratar bem uma pessoa fingindo. Infelizmente existem casamentos que são falsos, que é um casamento de aparência, mas que não tem essa realidade do casamento, que é esse amor, né, não fingido, mas que vem através de quê? Da palavra, que é purificado pela palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e o irmão, o Pedro, ele deixou claro para nós, irmãos, que se eu estou casado, eu não posso interromper a obra do Senhor barrando a pessoa que está do meu lado. Então, irmãos, se vocês estão casados hoje, tanto vale o marido, a mulher, não vamos limitar a obra do Senhor, impedir que essa pessoa sirva o Senhor. Porque às vezes no meu casamento, vou usar o meu casamento, às vezes Thalita quer servir o Senhor. Ela está louca querendo servir o Senhor. Ela falou, eu vou ir para fora, servir o Senhor. Aí eu falo com ela, não, você não pode fazer isso. Você é casada, você tem o seu trabalho aqui, a gente precisa fazer as coisas. Irmãos, tem eu aqui, ué, vai me deixar? Irmãos, é engraçado porque é humano isso. A gente tem esse sentimento de algo que é nosso, a gente segurar. Mas para as coisas do Senhor, isso é visto como barrar a obra. Por isso que se minha esposa, ela quer servir o Senhor, pelo contrário, eu vou servir o Senhor com ela. Se ela não vai sem mim, que eu vou com ela. Não é não? Amém? Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor precisa de nós, irmãos. Ele precisa que a gente não pare a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por que, irmãos? Por que a gente não pode barrar a obra do Senhor? E por que a gente não pode deixar as pessoas barrarem o nosso serviço ao Senhor? Irmãos, porque no último dia, o julgamento vai ser individual. Cada um vai passar pelo julgamento de Cristo.
Vamos voltar aqui? Vamos ler aqui ó, o versículo, ó, 1 Coríntios 4, 5. Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 5. Versículo 5. Senhor Jesus. Amém? Olha, irmãos, então olha só, essa luz, ela manifestará os desígnios dos corações. Então nada vai ficar escondido diante de Deus, nada vai ficar escondido, e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, e no dia do julgamento, a gente não vai poder falar assim, Senhor, mas a minha esposa me levou para o mau caminho. Ou senão o contrário, Senhor, o meu marido me levou para o mau caminho. Senhor, eu não servi o Senhor porque o meu marido não deixa eu servir o Senhor. Senhor, eu não estou servindo o Senhor porque a minha esposa reclama de eu servir o Senhor. Ela fala que quanto mais eu sirvo na igreja, menos tempo eu passo em casa. Irmãos, isso acontece. Isso é algo que acontece. Então, um conselho, né? De alguém que tem anos de casamento. Senhor Jesus. Mas é poucos anos, irmãos, mas é intenso os anos que a gente tem. Que a gente já passou por algumas coisas. E eu posso garantir, irmãos, que nenhum dia do nosso casamento não foi dado ao Senhor. Então, todo o nosso casamento é para o Senhor. Todo o nosso serviço é para o Senhor. Se eu estive aqui hoje servindo, às vezes, sem a minha esposa, é porque ela estava passando mal. Porque, dentre nós, assim, um incentiva o outro. O casamento é para isso, irmãos. Um incentivar o outro. Voltando no início da mensagem, mas para fazer a vontade do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, vou pedir os irmãos agora para fechar os olhos. Vou fazer uma oração para os irmãos. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos, Senhor, ficar olhando, Senhor, o próximo, Senhor Jesus, se vai permitir ou não fazer a vontade do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ter um coração puro, Senhor, de servir o Senhor. Senhor Jesus, mas também toca, Senhor, nos nossos companheiros. Senhor Jesus, nas nossas esposas, nossos maridos. Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer a obra. Senhor Jesus, que através da Tua palavra, Senhor, possa ser lavado o nosso coração. Senhor Jesus, o Senhor fez o casamento, Senhor, para que essas duas pessoas possam servir o Senhor juntos. Senhor Jesus, que não estejam, Senhor, presos às coisas do mundo, e nem às coisas que há no mundo. Senhor Jesus, nós queremos amar cada dia mais o Senhor. Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade. Amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus. No primeiro momento, o título da mensagem, até mesmo encargo dentro da semana, pode dar uma conotação de algo bem específico, né? Aí como se fosse necessário ter um público-alvo, ou seja, maridos e mulheres, marido e esposa. Mas o Senhor, quando está falando para cada um de nós, né? Então, como inicialmente aí dentro dos pontos da mensagem, né? O Senhor usou Mateus e fala um pouco ali da esposa, né? Mesmo o seu marido não sendo salvo, é possível ela ganhá-lo pelo seu comportamento. E se seguir na linha da mensagem, ainda temos que falar até mesmo um pouco mais, digamos assim, específico das irmãs, das mulheres. Mas aí, por causa do tempo, já vou direto no ponto que está previsto na sequência, que é o 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 7.
Aí, por favor, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Senhor Jesus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nesse ponto, dentro do Mendiário mostra casamento saudável, né? Ou seja, como que é um casamento saudável? Um casamento saudável é onde ambos, né, marido e mulher, compartilham da mesma herança, né? Que herança é essa? A herança da graça de vida, né? Essa herança da graça de vida, ela equivale à salvação completa, equivale a não só o marido como a esposa, mas ambos que têm a mesma herança, participam da mesma herança, serão alcançados, porque buscam isso, né? Serão alcançados pela vida de Deus, terão a salvação completa, né? Serão conduzidos pela vida de Deus. E esse viver da vida comum do lar, mas é justamente nesse lugar é onde a faceta ela é descoberta. É lá na vida comum do lar é onde eu sou totalmente desmascarado, né? Assim como a esposa e vice-versa. Porque ali não tem muito, aqui dentre os irmãos, né? E pela consideração uns pelos outros, nós nos contemos em algumas coisas, né? Mas lá na vida comum do lar é a oportunidade ímpar de nós nos arrependermos, voltarmos ao Senhor, porque ali eu vou na luz do Senhor, eu vou conseguir ver quem eu sou, né? O quanto eu preciso me arrepender e voltar ao Senhor. Então eu, como marido, assim como os maridos aqui presentes, precisam com discernimento, né? Com bastante discernimento, inteligência, com bastante dedicação, e tendo consideração, considerar a mulher como parte frágil, que Deus assim o criou. Então, com muita consideração, tratar com dignidade, né? Nós, aí já não só marido e mulher, mas nenhum de nós temos o direito de tirar a dignidade um do outro, né? Deus respeita o homem. Quem sou eu para desrespeitar? Quem é você para desrespeitar? Devemos considerar e não tirar a dignidade um do outro. E tratando de marido e mulher, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E tendo essa postura, nós fazemos isso para quê? O casal toma essa decisão para quê? Para que não se interrompa as vossas orações. Dentro do princípio aí, a oração é ter comunhão com Deus. Então, quando o casal se enreda um caminho fora e não toma essa direção, aí é interrompido as orações, é interrompido a comunhão com Deus, que orar o quê? Orar é ver Deus, é ter comunhão com Deus, né? Aí o marido deve tratar a esposa com dignidade. Por quê? Porque ela faz parte do mesmo corpo. Aí uma porção que o Mateus ele leu parte lá em Efésios, vamos ler pelo menos mais um. Vamos ler o versículo 28, capítulo 5 de Efésios, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. 28 até o 30. 28 ao 30. Vamos ler? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, o marido, ele tem que estar bem claro que a sua esposa é membro do corpo de Cristo. É uma irmã, né? Então, tratar com dignidade, com consideração,
lembrando que é a parte frágil, com bastante amor. Por quê? Porque é membro do corpo de Cristo, né? Aí de forma, realmente, como até o Mateus colocou no início, ali, nesse viver familiar, que realmente ali nós precisamos ter essa realidade, né? Porque amar aquele que eu vejo uma vez por semana, no final de semana, um pouquinho fácil. Agora é amar aquele que eu convivo todos os dias, aquele que eu compartilho das mesmas coisas, eu durmo na mesma cama, estou debaixo do mesmo teto, mas isso é graça para nós, irmãos, para os casais, né? Ver que, como vimos lá em 1 de Pedro, que dessa forma nós vamos alcançar a herança da graça de vida. Amém. Tendo esse viver, a vida de Deus vai crescer no marido e na mulher, e ambos irão reinar com o Senhor. Amém. Então esse é o nosso desejo, né? Aí na sequência tem um ponto que fala da finalidade do casamento. Aí a finalidade do casamento quando a gente vai lá no princípio, em Gênesis, logo no início, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Senhor Jesus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, então esse aqui não é a finalidade do casamento, né? Mas é necessário, não é bom que estejam só, por quê? O versículo 15. Vamos ler o versículo 15 do mesmo capítulo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Adão ele tinha que cultivar e guardar o jardim. Aí Deus viu, realmente, ele não vai dar conta só. Então por isso que é 2. É melhor 2 do que 1. Porque se um cair, levanta o outro. E assim vice-versa. Então, com esse princípio de que é melhor 2 do que 1, isso cumpre o propósito de Deus. Agora, o casamento ele é para quê? É simplesmente para a satisfação da alma? Se o casal tem o casamento apenas para a satisfação da alma, é o mesmo que a satisfação com o mundo. E nós vimos que o mundo passa. Se o casamento, a base é a satisfação da alma, o casamento passa. Então é muito sério isso. Agora, por que 2 é melhor 2 do que 1? Porque existe uma obra, existe uma vontade de Deus que precisa ser cumprida e Ele quer contar conosco, né? Aí o versículo, em Gênesis mesmo, capítulo 2, não vamos ler o capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus criou o homem com esse objetivo bem definido, é para governar. É Deus através do homem governar. Então aí o casamento é para quê? É para o governo de Deus. O casamento é para quê? É para o reino de Deus. Então esse é o objetivo do casamento. Aí de uma forma bem estratégica Deus edificou a mulher, né? Ele deu a mulher como uma auxiliadora fiel e idônea, capacitada para auxiliar, porque enquanto Adão estava fazendo algo, ele tinha alguém para auxiliar, e esse algo que Adão está fazendo, para que o homem e o casal foi preparado, que é a vontade de Deus, né? Estabelecer o reino de Deus. Senhor Jesus, então vamos voltar, por favor, irmãos, lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos ver a base e os frutos, né? Em alguns versículos. 1 de Pedro, capítulo 3,
Vamos ler o versículo 8 a 9. 8 e 9, né? Senhor Jesus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria com injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então aqui já abre já o leque, né? Então se de repente alguém estava ali, você está falando para marido, esposa, aqui na verdade tudo começa com casal, né? Começou com Adão e Eva e chegou até nós, né? Então da mesma forma, o casal, aí vem a família vem a sociedade, enfim, aí na nossa realidade a igreja, né? E aí tem esse princípio, primeiro, sede todos de igual ânimo, ter o mesmo ânimo, ter o mesmo pensamento. Irmãos, como que isso é possível? Né? Então, para o casal já é difícil, não sei se seria difícil ou fácil, né? Mas, e aí quando você abre mais, ter o mesmo ânimo, ter a mesma mente, o mesmo pensamento, né? Compadecidos, precisamos de compadecer, ter empatia, nos colocarmos no lugar um do outro, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então isso tem que estar no casamento, tem que estar na minha vida, tem que estar na nossa vida, irmão. O Senhor, Ele está nos conduzindo dessa forma, para quê? Para nós recebermos bênção por herança, concluirá o versículo 9. Então, todos nós queremos ter bênção por herança, mas precisamos seguir esses princípios, né? Ter a mesma mente, mesmo pensamento, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aí cita Filipenses, vamos ver lá, nos reforça dentro desses pontos, né? Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Então, pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, ser unidos de alma. Irmãos, isso só é possível quando nós temos uma só direção. Por isso, se nós formos simples e obedientes à palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela dá só uma direção. Aí isso faz com que todos nós tenhamos uma só alma, um só sentimento, uma só direção, uma só vontade. Enfim, qual que deve ser a minha vontade, irmãos? Deve ser a vontade de Deus. Aí eu preciso de ouvir o quê? A palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus. Nós vemos, o Mateus citou, obedecer à palavra que salva a nossa alma, que nos dá, que renova a nossa mente, formos ver na sequência. Então, a maneira de nós termos uma só alma, isso não só o casal, mas nós, né? Nós seguimos a direção por meio da palavra, né? Uma só palavra, uma só direção, isso vai nos conduzir a essa realidade. Aí voltando lá em Pedro, 1 de Pedro,
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí tem uma pergunta, eu vou fazê-la para nos ajudar, né? Quem aqui quer amar a vida e ver dias felizes, levanta a mão. Então, quem aqui quer amar a vida e ver dias felizes, levanta a mão. Então, refreia a sua língua. A sua língua do mal. Aí agora eu estou lendo o versículo. Agora vamos ler o versículo, irmãos, por favor? Vamos ler o versículo? Então, é o capítulo 13, versículo 10. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então aqui mostra, dá uma direção, né? Então quando lá no alimento diário é o caminho da bênção. O caminho da bênção é o quê? Nós guardarmos o nosso falar. Aí no versículo 9 diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, ou seja, bendizendo é dizer bem, é abençoado, abençoando, né? Bendizer é abençoar, né? Então, irmãos, se eu realmente quero isso, eu preciso de seguir a direção que a palavra me dá, que é guardar o meu falar, né? Que eu anotei alguns versículos. A gente foi citado lá no Alimento Diário, Tiago 3, né? Lá é muito extenso ali. Lá mostra, tem uma porção que a língua ela é como uma faísca de fogo, né? Que é capaz de queimar toda uma floresta. Então, se eu não me refrear minha língua do mal, guardar o meu falar, né? Então, irmãos, um princípio para nós: se eu não puder abrir minha boca para bendizer, para abençoar, eu preciso de o quê? Colocar uma mordaça na minha boca, frear, né? Porque dessa forma eu vou guardar o meu viver e vou guardar aqueles que me ouvem, né? Então, estarmos bem atentos quanto a isso, porque isso pode trazer um dano não só para mim, como para aqueles que me ouvem. Se eu não puder abençoar, irmãos, que eu contenha, né? Que eu fique calado, né? Mas aí, ao laborar, nós ganhamos a luz, né, Mateus? Que eu fique calado. Mas eu ficar calado já é um bom princípio, porque o ouvido das pessoas não é lata de lixo para eu poder ficar jogando morte e tudo mais, não. Eu estou respeitando. Mas ainda não é o suficiente, irmão. Eu preciso de me conter, refrear minha língua, né? E orar diante do Senhor, se possível, de joelho. Porque a boca fala o que está no coração. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai sair. Aí eu tenho que ir diante do Senhor e rogar ao Senhor: limpa o meu coração, né? Porque eu não sei não, garantidamente, acho que todo mundo ou falou, ou já ouviu alguém falando assim: eu não vou falar mais nada. Irmãos, essa frase é a expressão exata da amargura do seu coração. Mais cedo ou mais tarde você vai falar. Então, eu e você, nós precisamos de refrear nossa língua, não falar, e de imediato ir diante do Senhor e nos arrepender, pedir o Senhor para limpar o nosso coração, para quando sair da minha boca não vai sair nada mal, vai sair bênção, né? Eu tenho que escolher bênção ou maldição. Os irmãos querem bênção ou maldição? Eu quero bênção. Meu falar deve ser bênção. Mas aí, desfrutando da leitura da Bíblia anualmente, o Espírito está perseguindo aí, né? Vamos ler Salmo 39, é o salmo para a leitura no dia de hoje. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. Disse comigo mesmo: guardai os meus caminhos para não pecar
com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embrasou-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Então ele se conteve, ele colocou uma mordaça na boca, ele refreou a sua língua, ele foi diante do Senhor, aí ele começou a falar com o Senhor. Senhor, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Mas então, vamos ver que vale a pena nós colocarmos a mordaça, né, na nossa boca, refrear a nossa língua, nos contemos, até que da nossa boca saia a bênção, a gente abençoe, e aí o Senhor pode, através de nós, abençoar outros, né? Aí voltando lá em Pedro, 1 de Pedro, o tempo já está urgindo. Senhor Jesus. Aí, por causa do tempo, já vou para o último ponto, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler? Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz. É só buscar? Tem que empenhar por alcançá-la, né? Senhor Jesus. Aí, vou apenas citar lá em Romanos 12, versículo 18, fala: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? E essa paz que realmente nós devemos buscar, mas não só buscar, mas nos empenharmos, irmãos, né? É que o Senhor tem misericórdia de nós não sejamos aqueles que quando chega e começa aquela confusão, sabe? Nós temos, aonde que nós formos, irmãos, seja dentro dos irmãos, seja marido e mulher, seja no trabalho, precisamos de ir levar paz. Amém. Né? E devemos buscar e ainda muito mais empenhá-lo em achá-lo, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí um versículo aqui que reforça esse ponto, 2 Tessalonicenses, que em relação à paz, há vários versículos que diz assim, o Deus da paz, o Senhor da paz, né? O Deus da paz. Aí esse versículo aqui, acho que ele fecha bem esse ponto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em toda circunstância. O Senhor seja com todos vós. Então, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então, tanto ali, aplicando, tanto no viver do casal, né? Casal busca ali ter paz, aí de repente, não, para eu ter paz ali com a esposa, aí eu vou levar um buquê de rosa, né? Amém, tem que fazer isso, tá? Tem que fazer. Não, o negócio tá assim, para eu ter paz agora eu vou programar aquela viagem. Tem que fazer, né? Aí,
Ou então vou fazer uma grande casa, uma mansão, para eu vou ter paz. Mas tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece. Então, quando a gente vê aqui, ó, o Senhor da paz, aí quem é a paz? É Ele mesmo. Bom, vamos ler o versículo de novo? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Então, para nós termos paz em todas as circunstâncias, seja no casamento, no nosso serviço ao Senhor, seja no trabalho, irmãos, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Aí segue o versículo da seguinte forma: o Senhor esteja com todos vós. O Senhor, mas atenção quanto a isso. O Senhor estar conosco equivale a quê? A presença dele. Os irmãos entendem dessa forma? O Senhor seja com todos vós. Então, o Senhor estar conosco é o que? A presença dele. E a presença dele hoje é por meio de quê? Da palavra. Então, quanto mais a maneira de eu ter paz, não só no meu casamento, como em todo o meu viver, a paz é Ele mesmo, me empenhar em estar na presença do Senhor. E a presença do Senhor vem por meio da sua palavra. Então, quanto mais o casal gasta tempo na palavra, na vontade do Senhor, consagrando ao Senhor, mais paz, mais direção, mais, enfim, está conduzindo ali a herança da vida, né? É a salvação completa, é o Senhor trabalhando e reinando em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos compartilhar, por favor, pequenos grupos.